É isso aí, meus irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Você que está aqui comigo, aqui no Zoom, você que está aí no YouTube, você que está nas plataformas digitais, onde a nossa igreja está inserida, você é muito bem-vindo nessa noite tão especial para todos nós. Hoje é o nosso segundo encontro da nossa série de estudos chamada Quatro Ferramentas Indispensáveis para um Ministério Relevante. Eu tenho certeza de que todos vocês que estão aqui querem, desejam, trabalham para ter um ministério relevante, para construir um ministério relevante, e é por isso que nós estamos juntos aqui, e o Adai College está nos servindo com pelo menos 4 ferramentas. Semana passada, nós tivemos uma aula maravilhosa. Se você esteve semana passada, coloca aí no chat, coloca aí qual foi a sua experiência, se você gostou, como foi para você. Tivemos aqui um encontro muito especial com a pastora Laura Valentim, falando sobre oração. Eu confesso para vocês que foi realmente um encontro extremamente marcante para mim. E olha só que legal, esse encontro já está disponível em todas as nossas plataformas digitais. Então, se você deseja, busque aí e já compartilhe com seus amigos. Se você quiser assistir de novo também, tenho certeza de que vai ser especial para você. E aí nós seguimos hoje, então, com mais um encontro, nosso segundo encontro, falando hoje sobre discipulado, semana que vem falando sobre devocional, e na última semana, na quarta semana, falando sobre liderança. A dinâmica dos nossos encontros permanece a mesma. Nós vamos ter agora um tempo de oração juntos aqui, e logo depois, o professor da noite, que eu ainda vou apresentar, vai assumir, ele vai ter ali 60 minutos para compartilhar com a gente, e aí no final a gente abre para perguntas e respostas, tá bom? Com o nosso professor. Então, eu convido você a deixar suas perguntas anotadas ao longo do nosso encontro, e lá no final, quando eu disser que nós estamos abrindo para perguntas, você envia a sua pergunta no chat para a gente conseguir ter um controle melhor, tá bom? E é isso. Eu gostaria de pedir para que o pastor Rodrigo Ferreira fizesse essa oração nesse momento para a gente começar. Paz, pastor Ferreira, tudo certo por aí? Diego, meu pastor, meu amigo, tá tudo bem, graças a Deus. Família Daia, muito bom tê-los e tê-las aqui nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia maravilhoso de vida. Eu sempre gosto de citar o salmo que diz que esse é o dia que o Senhor nos preparou, que a gente possa nos alegrar e nos regozijar no Senhor, Pai. O Senhor possa nos preparar para poder ouvir esse estudo, atentar a tudo aquilo que foi dito. E eu te peço, Pai, use mais uma vez, papai querido, o palestrante da noite, um amigo, um parceiro nosso de tantos anos, Pai, não só ele, mas abençoe também toda a sua família, Pai, e que tenhamos, Pai, um tempo abençoador, Pai, em Tua presença. Essa é a nossa oração em agradecimento ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pastor. Muito obrigado. Sem mais delongas, o nosso professor de hoje é um pouco de tudo isso que o pastor Ferreira falou. Ele é um amigo, ele foi meu professor, parceiro, amigo mesmo, e eu quero copiar o pastor Sueiro aqui, dizendo que eu poderia citar muitas qualidades dele. A segunda maior qualidade que ele tem é que ele é corintiano, né? A segunda. A primeira qualidade que ele tem, a maior de todas, é que ele é um homem de Deus, é um servo de Deus, sempre disposto a servir a nossa igreja, e, enfim, é uma honra poder receber aqui o pastor Denilson Gomes. Pastorzão, bem-vindo no nosso meio, você já é de casa, então tá tudo certo, fique bem à vontade, a gente está muito feliz de te ter aqui junto com a gente, viu? Boa noite, senhoras e senhores, graça e paz. Eu estou muito lisonjeado de estar aqui. Eu sei que isso parece papo de pastor, quando vai nas igrejas e fala que está muito feliz e blá, 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 né? Parece papo pastoral,
não é pastor, pastora, você acha, todo pastor fala isso. Mas é uma alegria muito grande mesmo estar aqui. Hoje à tarde o pastor Rodrigo mandou uma mensagem para a gente, alguns pastores, e ele colocou lá, família Adai. E aí os pastores, depois ele pediu desculpa, ele falou, pô, gente, desculpa, era para ir para um outro grupo, e a pastorada começou, não, pastor, eu também me sinto família Adai, esse pastor, tudo oferecido. Particularmente eu não sou assim, eu sou mais recatado, quem me conhece aí presencialmente sabe, eu não fico me oferecendo, eu nunca falei nada nesse sentido, já cansei de colocar meu currículo na mão do Rodrigo, mas ele ignora. Ele disse, eu tenho um menino bom, chama Diego, estou investindo nele, eu sei que vai dar certo, então fica aí. Eu falei, então tá bom. Gente, brincadeiras à parte, como eu disse, é uma alegria mesmo estar com vocês. O pastor Rodrigo já deu algumas dicas, algumas orientações a respeito desse nosso bate-papo hoje. Eu sei que é um tempo limitado, né? Então, às vezes, a gente quer falar tanta coisa assim sobre discipulado, e é tão. Várias pessoas que eu estou vendo aqui, né? Aliás, um beijo para todos vocês aí, a galera que já teve aula, Crisito, a pastora Amara, a pessoal que já teve imersão também, enfim, um beijo aí para todo mundo. Dona Ivone, lindona, tá ali também, ó. Enfim, tem mais tela que agora que eu me toquei, né? Tem mais. Ih, meu Deus, tem um monte de gente. Eu achei que só tinha meia dúzia, Jesus. Ih, tem um monte de gente, até um bocado. Tem gente que eu não conheço, tem gente que acho que também não me conhece, deve estar falando assim, meu Deus, onde arrumaram esse cara? Mas, enfim, eu creio que no final vai dar tudo certo. Eu vou pedir para o Diego, então, Diego, como que faz? Você passa aí os slides, então? Ou eu passo? O que você acha mais fácil? Pastor, o que você mandar. Pode passar, se você se sentir mais à vontade passando por aí, sem problema. Tá, então beleza, eu vou compartilhar minha tela, deixa eu ver se eu consigo... Não quero desktop, eu quero aqui, uma parte da tela só. Ok. Pega só um pouquinho, gente, que eu só vou pegar a parte correta da tela. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, chegou aí, né, a minha tela? O pessoal fez aí uma arte bem bonita, né? Meu Deus do céu. Eu sou casado com a Renata, para quem não me conhece, né, a grande, uma boa parte, eu acho que não me conhece. Eu sou casado com a Renata, nós estamos caminhando para 25 anos de casados, e somos metodistas, embora eu tenha essa cara assim meio de esquisito, mas eu sou metodista. Nós temos o Luca, é um filho, ele agora, por sinal, está no clube mais bonito do país, ele joga futebol americano no Corinthians, então ele tem treino hoje, e aí ele está lá agora no Parque São Jorge. Eu sou pastor metodista desde 2001, tenho pastoreado bastante tempo a juventude, pastorei por bastante tempo a juventude, e aí desde 2008, então eu estou nomeado em Guarulhos, né? Sou formado na Faculdade de Teologia, sou um dos professores do college, e uma das áreas que eu mais tenho, eu não vou nem dizer dedicado em estudo, mas o que eu mais tenho vivido mesmo no dia a dia da igreja, de fato, é o discipulado. E não porque eu decidi que eu quero ser um doutor em discipulado, eu quero escrever livros de discipulado, isso tem muita gente boa fazendo, e eu não tenho dificuldade com isso. Pelo contrário, eu leio, né, esses conteúdos, mas porque, na verdade, é o que mais faz sentido para mim. Então, algumas pessoas já tiveram aula de discipulado, né, comigo no college, e algumas pessoas já passaram pela imersão. Então, só para te acalmar, eu procurei preparar um material fora de tudo aquilo que a gente já trabalhou, tanto na imersão, falando de discipulado no contexto urbano, quanto no college, quando a gente trabalha o semestre todo de discipulado. Só para você falar assim, putz, Denilson, já tô cansado, já escutei pra caramba. Então, antes que você, não sei se pode falar pra caramba, perdão se não puder, mas aí, assim, antes que você, né, gente, tá gravando, né? Oh, meu Deus, pior que eu apertei OK, que eu sabia que tava gravando. Misericórdia. Mas vamos lá. Diego se comprometeu a recolher as ofertas antes do final, tá bom? Só para deixar isso gravado. Bom, vamos lá então, gente, vamos trabalhar. Antes da gente falar especificamente sobre
a ideia do discipulado como uma estratégia ou como ferramenta, né? E eu creio sim que o discipulado ele é uma ferramenta fundamental para a nossa vida ministerial. Eu sei que, dependendo do nível que você está na igreja, dependendo do envolvimento que você tem na igreja, falar de discipulado é alguma coisa assim que chega a ser até um pouco cansativo, é repetitivo, porque os pastores falam, né, sobre discipulado, que precisa discipular, a gente precisa se envolver no discipulado, a gente precisa fazer discipulado, enfim. Então, indica livro para ler. A gente fala muito de discipulado, né? E aí, eu trago uma pergunta assim para vocês, né? Por que será que se fala tanto sobre discipulado nos últimos tempos? Por que a gente ouve tanto falar de discipulado, se escreve tanto livro sobre discipulado? Por que será que tantas pessoas estão implementando o discipulado? E aí, é óbvio, acho que você sabe a resposta, discipulado não é algo moderno. Não se fala de discipulado nos últimos tempos, embora alguns líderes evangélicos cristãos, eles se auto-intitulam os fundadores de um determinado método, os criadores de métodos. A gente vê muita gente fazendo isso, né? Mas, na verdade, se trata de algo que Jesus experimentou, algo que Jesus viveu e algo que Jesus promoveu junto às pessoas com quem ele andou, né? Então, na verdade, o discipulado, ele sempre foi fundamental na vida da igreja, não é algo atual. Pelo simples fato de ter sido o método pelo qual Jesus deu continuidade ao seu propósito na Terra. Então, você não vai encontrar outros métodos de Jesus para trabalhar com as pessoas que estavam à volta dele. Curar pessoas não era um método, eram necessidades que surgiam no decorrer da sua caminhada. Então, ele curava, ele dava vista. Não era um método, Jesus não era um curandeiro que usava o dom de curar para chamar a atenção das pessoas. Não, o método era o discipulado. Venham após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, só para a gente não correr o risco, né, de falar disso como se todo mundo estivesse no mesmo nível, e eu não estou falando aqui, eu só estou falando isso porque eu desconheço a maioria de vocês. Então, eu sei que tem alguns que já estudaram discipulado no college, eu sei que tem alguns que talvez já tenham uma vivência no discipulado, no seu dia a dia, na igreja local, mas talvez tenha entre nós aí algumas pessoas, e se for o seu caso, fique tranquilo e fique à vontade também para depois colocar as perguntas no chat, anote, mas pode ser que tenha pessoas entre nós que são recém-convertidos, pessoas que ainda não tiveram muitas experiências com o discipulado, ou que talvez estejam ouvindo agora falar sobre discipulado. Então, para que a gente consiga ter pelo menos uma base, eu queria falar com vocês a conceito que o termo discipulado traz para nós. Então, para que a gente consiga refletir um pouquinho a partir desse conceito, e aí a partir dele a gente consegue construir uma ideia nessa noite. Então, a palavra discipulado em si, ela se origina do latim, discipulatus, e essa palavra, ela tem como gerador, né, ela tem como ponto de partida o termo grego matetes. Esse termo grego a gente até já estudou em algumas aulas. Matetes, ou matetes, é o termo utilizado para você definir algo como aprendiz, ou um aluno, ou um pupilo. Ou seja, quando você pensa em discipulado, por mais que, como eu disse, possa parecer óbvio, o discipulado ele tem a ver com o ensino, com o aprendizado, com compartilhar informações, compartilhar conteúdo, compartilhar experiências. Claro, a gente vai ficar pensando assim, puxa, mas como é que eu vou usar isso como ferramenta para o meu ministério? A gente vai caminhar nessa linha, tá bom? Então, só para a gente entender o conceito da palavra. Então, talvez para alguns, como eu disse, seja até um tanto quanto repetitivo, mas eu acho que é importante para que a gente não saia falando de discipulado sem termos um pensamento um tanto quanto comum. Esse termo, discipulatus, que vem do matetes, ele vai chegar na língua portuguesa e, de uma forma muito óbvia, ele também apresenta algumas coisas que a gente já imagina, né? Então, o que é o discipulado quando você procura no dicionário da língua portuguesa? Reunião de discípulos, alunos ou aqueles que seguiam Jesus. Um grupo
composto pelos alunos ou pelos estudantes de uma escola. Discipulado pode ser o período de tempo em que alguém é discípulo, ou seja, aquele período, um processo que muitas vezes vai gerar crescimento, vai gerar amadurecimento, e a pessoa vai se desvinculando daquele seu líder, né? Em resumo, nós podemos entender que um grupo que se reúne ao redor de uma pessoa mais madura, de um líder que compartilha os seus conhecimentos, que compartilha a sua sabedoria, seja de maneira escrita, seja de maneira verbal, seja com equipamentos técnicos, seja por meio do Zoom, enfim, mas esse tipo de ambiente nós podemos entender que seja um discipulado. É dentro dessa perspectiva que nós temos uma inspiração muito grande em Jesus, porque era exatamente isso que Jesus fazia. Ou seja, Jesus reunia pessoas ao seu redor e, a partir do tempo em que ele passava junto com essas pessoas, ele compartilhava o seu conhecimento, ele compartilhava a sua sabedoria. Óbvio, quando a gente pensa em discipulado, e no nosso caso, discipulado cristão, nós não podemos perder de vista, é impossível nós pensarmos no discipulado para nós, sem termos no centro a pessoa. Se você só falar assim, eu sou discípulo, mas alguém precisa perguntar, você é discípulo de quem? E aí entra uma grande questão que tem acontecido muito hoje em dia, que é quando as pessoas dizem assim, eu sou discípulo do pastor Diego. Eu sou discípulo do Soeiro. Quem aqui não quer ser discípulo do Soeiro? Eu sou discípulo do Ferreira. Eu tenho um aluno aí, ele não está aqui, deve estar na aula. Ele falou, eu sou discípulo do Ferreira. Eu falei, meu Deus, deixa o Ferreira ficar sabendo disso, que ele vai te dar um cartão amarelo, menino. Então, assim, é muito comum nós ouvirmos e falarmos assim. Então, mas não é só se reunir em torno de alguém, não é só compartilhar conhecimento, né? Então, tem a ver com a ideia de compartilhar aquilo que Cristo trabalhou na Terra. Agora entra, eu diria assim, um desafio para nós. Quem já teve aula comigo já me viu falando que o discipulado, ele não pode ser somente uma ferramenta. Quando eu vi o tema, eu falei assim, eu preciso pensar um pouco, porque eu sempre disse e sempre ressalto, cuidado para não olhar para o discipulado apenas como uma ferramenta. O discipulado, ele precisa ser parte, ou seja, como ferramenta, ele é parte de um processo de você viver o cristianismo. Então, quando a gente pensa no discipulado, o discipulado ele pode ser visto assim, como um estilo de vida. Há muitas comunidades que colocam isso, inclusive, no seu slogan, né? Discipulado como estilo de vida. Durante muito tempo, a Igreja Metodista assumiu, eu diria, essa bandeira, né? Assim, trabalhou muito tempo assim, o discipulado como estilo de vida. E dentro do discipulado como estilo de vida, aí você tem diversas ferramentas. Aí você tem diversos métodos, né? Então, eu diria que é importante a gente esclarecer alguns pontos para que a gente não pense que há uma oposição dentro dessa ideia. Ou o discipulado é um método de crescimento, de amadurecimento, ou ele é um estilo de vida, não pode ser as duas coisas. Então, talvez o nosso desafio hoje seja entender como é que eu vejo o discipulado na minha vida como uma ferramenta que vai ser útil para a minha vida ministerial. Uma ferramenta que vai me ajudar na minha vida ministerial, tá? Eu separei aqui 3 aspectos, e é lógico, se a gente tivesse mais tempo, ia dar para a gente aprofundar muito mais, né, em todos eles, mas eu sei que o tempo é um tanto quanto escasso. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar, então, entendendo o discipulado como uma ferramenta, a partir desses 3 aspectos. Primeiro, o discipulado ele precisa estar submisso ao poder de Deus. O método de discipulado, seja ele qual for, ele precisa estar submisso ao poder de Deus. Segundo, o discipulado precisa enfatizar a obra de Deus. Seja qual for o método que você... ele precisa enfatizar a obra de Deus. E terceiro, o discipulado ele precisa ser uma ferramenta nas mãos de Deus.
Seja qual for o método que você utilizar, ele precisa ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Ok? Então, vamos lá, para esse primeiro aspecto. O discipulado precisa estar submisso ao poder de Deus. Eu diria que hoje, o que não falta para nós são métodos, né? Metodologias. Então, se você gastar um pouquinho de tempo procurando, pesquisando na internet, ou mesmo lendo alguns livros, você vai ver que existem muitas formas de se viver o discipulado. Existem muitos métodos de discipulado. Então, eu diria assim, você pode fazer o discipulado a partir do G12, né? Algumas pessoas talvez já tenham tido contato com esse material, com esse conteúdo. Aí depois mudou o nome, virou M12. Aí você tem o discipulado em células. Você tem discipulado com GCs. Você tem discipulado 1 a 1, que é, né, um método também, que é o discipulado 1 a 1. Você tem discipulado com grupos wesleyanos, grupos de santidade. É um dos métodos que John Wesley implantou na Inglaterra, ou seja, ele formou grupos pequenos, grupos de santidade. Não era grupo que você trazia um colega e esse colega ficava ali. Não, é grupo de santidade. Os caras oravam demais, os caras acordavam muito cedo para orar, para estudar a Bíblia. Então, são métodos que são os mais variados. Então, quando a gente pensa no discipulado como uma ferramenta, nós precisamos ter clareza de que o discipulado em si mesmo, ele não pode ser considerado a resolução dos problemas. O discipulado em si, seja qual for o método que você vai usar, ele não pode ser considerado aquilo que vai solucionar os nossos problemas. Olha só, quero compartilhar um texto com vocês. Eu sei que na semana passada vocês tiveram aula com a pastora Laura, e é até constrangedor dar aula depois dela, né? Porque, meu Deus, eu vi gente falando, eu chorei, eu caí aqui, meu Deus, eu saí rodando. E aí fico pensando, gente, hoje o pessoal não vai rodar, eu acho, não, viu? Acho que ninguém vai. Mas, enfim, vai dar certo. Olha só o que diz esse texto. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Bom, eu acredito que mais do que eu, você conhece esse episódio. É o momento em que o profeta Elias, ele vai até o monte, ele tem lá, diante dele, 450 profetas de Baal. Eles clamavam a um Deus chamado Baal, talvez você não saiba, né, existia um Deus que era adorado em Israel, o nome dele era Baal, e durante um período houve seca. O profeta Elias profetizou, segundo a palavra de Deus, então não chovia naquele momento em Israel. Vou dar aqui rapidamente aí um contexto, né, para também não ficar solta a ideia. Bom, Elias recebe uma palavra de Deus para que ele fosse até onde estava o rei Acabe, e ali ele confrontasse os profetas de Baal. Os profetas de Baal, eles tinham todos os métodos. Os profetas de Baal conheciam os métodos, então eles começaram a fazer as orações deles, eles começaram a fazer as entregas deles, eles começaram a apresentar tudo aquilo que eles tinham que fazer diante de Deus, óbvio, diante do Deus Baal. E eles iam fazendo, mas nada resolvia. Eles iam fazendo, mas nada resolvia. Pois bem, e aí Elias até tirou sarro, falou, fala mais alto, de repente ele não está ouvindo, talvez ele esteja ocupado, enfim. No final, Elias, ele faz um processo que também é bastante metódico. Então ele chama o camarada, olha, vocês vão fazer o seguinte, corta lá o sacrifício, coloca a lenha, coloca a pedra, coloca não sei o que, planta bananeira. Ele também é cheio de métodos. Então não dá para dizer que Elias, por ter a presença de Deus ao seu lado, abriu mão dos métodos. Naquele momento, você percebe uma metodologia acontecendo.
Porém, a grande diferença entre a ação de Elias e a ação dos profetas de Baal é exatamente o quê? O poder de Deus. Elias também tem métodos, ele não abre mão de métodos para. Mas o que faz a diferença naquele momento é o poder de Deus, é o poder de Deus que manda o fogo, que consome o sacrifício, que seca até a água, ou seja, esse texto que nós lemos agora de 1 Reis, é baseado no poder de Deus que Elias manifesta ali a sua posição. Ou seja, os métodos de Elias não são o diferencial. O diferencial é que ele tinha ao seu lado o poder de Deus. O que eu quero dizer com isso? Pastor, não entendi o discipulado nesse texto. Talvez você não veja discipulado quando Elias está falando com os profetas. Mas eu queria que você entendesse que você pode ter os melhores métodos. Você pode ler todos os livros de discipulado. Mas se estes métodos não estiverem submissos ao poder de Deus, essa ferramenta não vai ser funcional para o seu ministério. Ela vai ser só uma ferramenta. Certamente tem muitos músicos aqui entre nós, né? Musicistas, e você pode ter todo o aprendizado, você pode ter feito a melhor faculdade de música, você pode ter estudado com os músicos mais profissionais possíveis e você pode ter uma alta qualidade. Se o seu conhecimento não estiver submisso ao poder de Deus, quando você tocar no louvor, você não vai impactar a vida de ninguém. Vai ser só música. Pode até ser música boa, mas vai ser só música. Percebe? Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós nos preocupamos muito com o método que nós vamos utilizar. Olha só. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com os métodos que vamos utilizar que nos deixamos levar, como se eles pudessem gerar salvação e mudança de vida. Então, deixa eu dizer para vocês, seja qual for o método, eu sei que na ADAI vocês têm os GCs, que tem um papel da comunhão, etc. e tal. Eu sei que vocês têm os grupos de alfa, que tem um outro papel, talvez até um pouco mais evangelístico. Então, eu não conheço a fundo a estrutura no que tem a ver com discipulado, mas eu sei que existe uma estrutura de discipulado. Mas eu vou dizer para vocês, o senhor não está aqui, mas a mãe dele está. E a avó também. Então, o que não falta aí é a gente para contar para ele o que eu falei. Nada disso adianta se não estiver submisso ao poder de Deus. Eu vou repetir. Eu caminho junto com o pastor Rodrigo, eu admiro, eu copio 65% das coisas que ele faz e mudo o nome e o logo e uso aqui na minha igreja. Então, eu não tenho dificuldade com métodos, com metodologia, com formatação das coisas, muito pelo contrário, eu admiro tudo isso. Mas se eu não submeter tudo isso diante do poder de Deus, vai ser só uma cópia da ADAI, vai ser uma ADAI todista e vai dar muito, muito errado. Vai dar muito errado. Percebem? Então, o discipulado na vida de vocês, queridos, para que ele seja uma ferramenta eficaz, para que vocês tenham um ministério que seja forte, frutífero, que cresça no sentido saudável da palavra crescimento, ele precisa estar submisso ao poder de Deus. Seja qual for a ferramenta, seja qual for o método, seja qual for o tipo, precisa estar submetido ao poder de Deus. Segundo, o discipulado, ele precisa enfatizar a obra de Deus. Como eu disse, né, no início, eu tenho visto muitas vezes uma pessoa que tenta se espelhar na outra pessoa. Acabei de dar o exemplo agora. Eu acompanho a trajetória do Rodrigo, eu copio muitas coisas. Ele diz que copia algumas nossas também, eu acho que é pouca, mas eu copio um monte. E do ponto de vista prático, nós vemos muitas pessoas somente se espelhando em outras pessoas, que são líderes relevantes, e eu acho que é fundamental termos inspiração, é fundamental nós olharmos para pessoas que têm feito um bom trabalho, tá? É até um pouco complicado falar assim, pessoas que têm feito um bom trabalho, porque pode dar a entender que são elas que estão fazendo. Mas eu acabei de dizer, os métodos precisam estar submissos ao poder de Deus. Ok? Então, se eu vejo que existe um líder, um pastor, um bispo, um apóstolo, seja lá o que for, que tem métodos que são fascinantes, observar esse camarada, eu posso olhar para essa pessoa, eu posso me espelhar. Tudo bem.
Porém, qualquer que seja o êxito, ou a conquista, ou a multiplicação da igreja, isso não pode ser o ponto central que vai atrair as pessoas para o discipulado, ou que vai fazer com que as pessoas pensem que o discipulado está dando certo. Infelizmente, é um pouco comum a gente ouvir alguns líderes mostrando aquilo que eles fizeram, o tamanho do salão que eles construíram, o templo que eles construíram, os detalhes dourados que tem, e tudo isso faz parte do processo. Mas a gente precisa lembrar que o discipulado precisa enfatizar a obra de Deus, não a nossa. O discipulado precisa enfatizar a obra de Deus. E a obra de Deus não é construir um templo bonitinho para mim aqui em Guarulhos. Isso não é a obra de Deus. Eu não tenho nada contra termos um templo bacana, aconchegante, mas isso não é a obra de Deus. A obra de Deus é salvar vidas. A obra de Deus é transformar vidas. E se a gente não entende isso, a gente acha que o método vai fazer com que as vidas sejam salvas, mas não vai, porque é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que convence. O método pode ser um caminho para que a pessoa conheça Jesus. Agora, em outubro, muita gente postou, né, uma foto do Martim Lutero, falando que o nosso papel é levar a palavra de Deus até o ouvido das pessoas, e então o Espírito Santo se encarrega de levar do ouvido ao coração. E isso é sensacional, porque no discipulado também é assim. Quando eu penso no discipulado, eu penso que o discipulado é o caminho que me faz chegar até alguém e faz com que essa pessoa chegue até Jesus. Porque a partir dali, ela tendo um encontro com Cristo, as coisas vão... Porque se Cristo não conseguir mudar, não conseguir tocar o coração da pessoa, que dirá eu? Então, às vezes a gente se perde pensando que é a gente que tem que ser o destaque, que é o nosso trabalho que tem que ser o destaque. Enfim, então, eu quero citar mais um texto aqui para a gente pensar um pouquinho a respeito da ênfase que acontece quando a obra de Deus dá certo. Então, olha só. 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10. Eu vou continuar falando sobre Elias, né? Ali, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Olha só a pergunta. Diga o que você quer que eu faça por você. Eliseu disse: eu quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Então, eu pressuponho que já haveria uma herança profética sobre aqueles que seguiam Elias, né? Que dariam continuidade ao ministério. Esse pedido é difícil de atender. Mas você receberá o que está pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, então não receberá. Olha que interessante, e eu diria, olha que inteligente a resposta de Elias. Eliseu procura Elias como um seguidor, entendendo que Elias poderia liberar o poder sobre ele, entendendo que ele poderia receber algo de Elias, é o cara em quem ele se espelha. E Elias, naquele momento, está querendo dizer assim, olha, você tem visto alguma coisa acontecendo na minha vida? Legal, só que nada disso acontece porque eu sou bom. Isso acontece porque o poder vem dele. Então, quando ele diz assim, olha, se você me vir, é porque ele quer te dar isso. Se você não me vir, é porque ele não quer te dar. Por quê? Porque a obra que tem que ser enfatizada é a obra dele. Às vezes, nós assumimos para nós honras que não devem ser nossas. Às vezes, nós assumimos para nós resultados que não são resultados, digamos assim, concernentes ao nosso papel, ao nosso desempenho, ao nosso trabalho. E se Elias acreditasse que as obras eram feitas por ele mesmo, pelas suas próprias mãos, então ele mesmo ia definir se Eliseu receberia ou não aquilo que ele pediu. Se Elias tem na sua cabeça assim, não, sou eu que mando, eu que tenho poder, eu que resolvo as coisas mesmo, então peraí, deixa eu ver se você está merecendo ou não. Não, eu acho que você não está merecendo, Eliseu, você não vai receber dobrado, não. Vai receber igual todos os outros profetas.
Ou então ele diz assim, bom, Eliseu é ponta firme, né? Vamos fazer o seguinte, Eliseu, beleza, eu vou te dar o dobro. Mas ele não tem essa postura. Ele mostra que o discipulado precisa apontar para a obra de Deus. Então não sou eu quem decido, é ele quem dá a direção, né? Não somos nós quem decidimos quem recebe, é ele quem decide. E é comum, como eu disse, a gente perceber algumas pessoas falando assim, não, porque eu vou, fulano de tal vai receber a minha mesma unção. Peraí, me perdoem se você já recebeu alguma coisa do tipo, me perdoe mesmo, mas se eu recebi uma unção de Deus, foi Deus quem me deu, seja ela qual for. Mas ele me deu para que eu seja uma ferramenta nas mãos dele. Agora, como é que eu posso pegar uma coisa que é de Deus, que foi colocada na minha vida por Deus, e eu posso transferir isso para o Danilo Zanon ali, vou dizer assim, ó, tó, Danilo Zanon, agora é seu. Para mim, parece um pouco complicado. Eu não me vejo fazendo isso. E algumas vezes as pessoas fazem isso, vão nessa direção. Não, porque como se o discipulado fosse nessa linha, né? Que recebe uma mesma... Ok, você receber uma unção semelhante. Pastores que são absolutamente distintos. Dos que eu já vi pregando aí, o Rodrigo, o Diego, o Tiago, o Ferreira, até o Rogério eu já vi, o Samuel eu nunca vi pregando. Já vi também um pouco. Gente, eles são totalmente distintos. Agora, imagine se todos eles ficassem assim, ó, parando com o microfone na mão, assim, ó, deixa eu ver, pegar aqui o controle do ar-condicionado, parasse assim e ficassem, desse aquela balançada, assim, agora o senhor não usa mais microfone com fio, ele usa lapela, que ele é chique, mas imagina, quando ele parava e dava aquela balançadinha assim e não falava nada, aí todo mundo ficava meio aleluiado, assim, esperando vir alguma coisa, e ele fazia assim, ó, batia na coxa, já pensou todo mundo fazendo isso do mesmo jeito? Nossa, pastor, como você percebeu isso? Porque eu fazia também aqui, brincadeira, fazia não, mas eu imitava ele nas aulas presenciais, agora não tem aula presencial, não dá para imitar ele. Mas percebe que você pode ter a sua unção, e eu não preciso copiar a unção do outro. Não é necessário. Por quê? Porque tudo que ele faz, e ele faz bem e dá certo, isso é para enfatizar a obra de Deus, não para enfatizar o poder dele. Então, quando nós pensamos no discipulado, e quando nós pensamos o discipulado, a grande verdade é que ele precisa de uma forma ou de outra, enfatizar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, e não aquilo que nós fazemos. Porque eu sou o melhor líder de alfa que a Dai já teve. Poxa, que bom! Que legal, que bom. Não, meu alfa já multiplicou 29 vezes, pastor, você não está entendendo. Que bom, que legal. Mas será que é isso que precisa ser enfatizado? Será que assim o discipulado vai ser uma ferramenta eficaz para o seu ministério, olhando o discipulado desse jeito? Agora, quando você olhar para o discipulado, as ferramentas que vocês têm, sejam elas quais forem, seja o GC, seja o discipulado no Alfa, seja, enfim, a escola bíblica, né? Enfim, qualquer que seja a ferramenta que vocês utilizarem, ela precisa apontar para a obra de Deus. Qual foi a obra que Deus fez na sua vida? De transformação, de salvação, de libertação, de cura. É ali que o discipulado precisa apontar. Então, quando você vai discipular alguém, você não vai apontar para dizer assim, você viu agora, eu sou um bom marido. Porque você viu como eu trato meu filho? Você viu como eu faço com a minha esposa? Você tem que fazer igual. O discipulado precisa apontar para aquilo que Deus fez na sua vida. Quando a pessoa olhar para a minha vida, ela tem que falar assim, rapaz, puxa, que bacana, estou vendo como você se comporta, e eu vou dizer assim, putz, cara, eu não era assim. E se dependesse de mim, eu continuaria não sendo, mas Deus fez isso. Ou seja, o discipulado vai apontar para aquilo que Deus faz. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Eu separei uma frase aqui que eu achei bem interessante. Tem um livro que fala sobre discipulado do Mike Wells, e ele tem uma frase, se eu não estiver enganado, o título do livro é Discipulado Celestial. Depois eu posso confirmar aí com o pastor Diego. Olha,
o discipulado celestial é o fruto e não a casca. O que a gente precisa entender? Que existem muitas formas, muitos formatos, existem muitas características diferentes, mas tudo isso é a casca. Porque eu vou dizer para vocês já estudaram o livro Igreja Simples, né? E aí nós estudamos logo no início da pandemia também aqui com a nossa comunidade. E aí, gente, a gente parecia que estava assim, gente, onde a gente estava até hoje? Onde a gente estava até hoje que a gente não tinha percebido algumas coisas e tal e tal. E a gente estava e a gente foi imergindo nesse conteúdo ilegal, e chegou um momento que a gente pensou assim, então, ok, mas a gente não pode esquecer que a essência nós sempre tivemos, do discipulado, do evangelho. Ok, isso aqui é uma casca. Por quê? Porque assim como nós lemos o livro Igreja Simples, a gente leu também sobre uma igreja apaixonante, e aí daqui a pouco a gente vai ler um outro livro, mas tudo isso é casca. Eu posso trabalhar vários formatos de discipulado. O importante é aquilo que é o fruto, ou seja, é aquilo que enfatiza a obra de Deus. O discipulado, como fruto, ele precisa necessariamente enfatizar a obra de Deus e aquilo que Deus fez nas nossas vidas, ok? Por fim, o discipulado precisa ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Se a gente definiu, então, que o discipulado, que a gente quer entender o discipulado como uma ferramenta essencial para as nossas vidas, eu quero compartilhar, então, pelo menos 3 aspectos importantes que têm a ver com a realidade de uma ferramenta. Volto a dizer, destacando que essa ferramenta, ela precisa estar nas mãos do Senhor. A gente entende que o discipulado, a gente já falou, né? Vocês falaram sobre a oração, que é uma ferramenta indispensável para termos uma vida ministerial saudável. E a gente está falando que o discipulado também precisa ser uma ferramenta, mas essa ferramenta, ela precisa estar submissa ao poder de Deus. Ela precisa apontar para as obras de Deus. E ela precisa ser uma ferramenta, acima de tudo, nas mãos de Deus. Não dá para ser algo que a gente faz como a gente quer, do jeito que a gente quer ou quando a gente quer. E aí, vou compartilhar um outro texto, agora de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Vamos lá. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga, o que você tem em casa? Tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Quando eu penso que a ferramenta precisa estar à disposição do Senhor, é sempre tentador que um discípulo se compare ou procure se espelhar no seu líder. Mas a gente vê aqui agora Eliseu resolvendo uma situação com o aprendizado que ele teve, mas colocando isso diante do Senhor. Ele não fez alarde, ele não chamou atenção para si próprio, enfim, ele não fez nada absurdo. Ele usou aquilo que existia, mas colocando diante das mãos do Senhor. O que você tem, querida? Eu tenho vasilha. Então, tá bom, você vai lá e pega a vasilha e fecha lá no seu quarto, você e seus filhos. Então, percebe que a ferramenta certa na mão do Senhor dá resultado. Imagina se Eliseu decide fazer alguma coisa diferente do que colocar nas mãos de Deus. Imagina se Eliseu fala assim, não, peraí que eu vou dar um jeito, eu vou fazer uma vaquinha aqui com os outros profetas. Se fosse eu ia fazer uma vaquinha. Eu não ia falar para a mulher, o que você tem em casa? Eu tenho um azeite, então pega a botija. Hoje eu faria uma vaquinha. E já ia sair ligando para os pastores, meus amigos, meu irmão, estou com a senhora aqui, tá com a dificuldade e tal, tem como você ajudar com 50? Tem como ajudar com 100 e tal? Né? A gente ia fazer uma vaquinha. Eliseu, ele entende isso e coloca nas mãos de Deus. E olha que coisa mais maravilhosa.
o texto diz que o azeite parou de se multiplicar, né, de produzir, exatamente quando as vasilhas pararam. Porque quando está na mão de Deus, a coisa funciona. A mulher, imagina se não para o azeite, a mulher sem vasilha e o azeite não para mais, aquele azeite caindo no chão, a mulher escorregando, os filhos escorregando, todo mundo lamecado, as vasilhas tombando tudo. Imagina que bagunça. Deus não faz bagunça na nossa vida. Deus não está aí para fazer bagunça, para derramar azeite, né? Então, olha só, quero compartilhar com vocês, então, 3 aspectos para a gente finalizar, tendo o discipulado como uma ferramenta. O primeiro, uma ferramenta nada faz sem que haja uma ação humana intencional. Uma ferramenta, o discipulado, ele nada faz sem que haja uma ação humana intencional. Imagina aí você comigo qualquer ferramenta que for mais fácil para você. Eu sei que a pastora Mara falou de ferramenta com ela mesma, ela está em obras aí que eu já vi, eu acompanho pessoal aí, talvez tenha mais gente que seja da área de construção. Mas, né, mesmo você que é de casa, imagina um martelo, um alicate, sei lá, uma chave de fendas, qualquer outra ferramenta aí que for mais fácil para você. O que essa ferramenta faz quando ela está lá na mesa, está na bancada, ou está dentro da maleta de ferramentas, ou ela está pendurada em algum lugar? Ou seja, ela não faz absolutamente nada. Você pegar um martelo se você não precisa martelar alguma coisa? Que sentido faz você pegar o alicate se você não tem nada para cortar ou para fazer alguma coisa? Ou seja, a ferramenta, para que ela seja realmente eficaz, ela precisa de uma ação humana intencional. Então, pensando o discipulado como uma ferramenta, queridos, vamos lá, só recapitulando. Primeiro, essa ferramenta precisa estar totalmente submissa ao poder de Deus. Essa ferramenta precisa apontar para a obra de Deus, porque esse é o objetivo principal. Mas essa ferramenta precisa estar nas mãos de Deus. Ou seja, eu e você precisamos colocar tudo nas mãos de Deus. Por quê? Porque aí vai depender de uma ação nossa. O discipulado como ferramenta vai ser uma bênção. O alfa é uma bênção, mas o vídeo passa sozinho do alfa? Não, alguém precisa colocar o vídeo para passar. Mas alguém descobre do nada, uma pessoa acorda. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, alguém acordar e ligar para você, falar, pastora Vera, você não sabe. Aí a pastora Vera fala assim, oi, tudo bom? Faz 28 anos que a gente não se fala, né? Pois é, Vera, mas olha só, sabe o que aconteceu? Essa noite eu acordei, tive um sonho, vi um ponto de interrogação bem grande e Deus falando comigo, liga para a Vera, porque ela tem um alfa, vai acontecer, é para você participar, porque eu quero transformar a sua vida. Se isso aconteceu, pastora Vera, eu me sentirei muito profeta, mas eu acho que é muito difícil acontecer. É preciso que alguém convide, é preciso que haja uma ação intencional, é preciso que você divulgue, é preciso que você se empenhe, é preciso que você ore por aquelas pessoas. Então, a ferramenta, ela pode ser a mais positiva possível, ela pode ser a mais qualificada possível, mas ela necessariamente depende de uma ação humana. Isso serve para qualquer ferramenta. Por isso que eu dei o exemplo aí de martelo, de alicate. Segundo, uma ferramenta, ela deve ser usada para uma ação específica. Óbvio, né? Então, puxa vida, se eu tenho um alicate, o alicate serve para cortar ou para descascar fio. Se eu tenho uma chave de fenda, ela serve para apertar parafuso. Se eu tenho um martelo, ele serve para bater prego, para arrancar pregos. Então, eu preciso ter clareza de qual é a função de cada ferramenta. E é óbvio, né? Compreender qual é o papel de cada ferramenta de discipulado na minha vida e na vida da minha comunidade. Então, como eu disse, eu sei que vocês têm o alfa. O alfa tem uma função dentro do corpo Adai. Os GCs, eles têm uma outra função no corpo Adai. Pastor, mas tudo é ferramenta de discipulado? Sim, eu acredito que sim, são ferramentas de discipulado. Contudo, cada uma tem uma função específica. Lembrando que, na sua essência, seja qual for a ferramenta, o papel dela qual é? Exaltar a obra de Deus. Ou seja, a essência não muda, a função até pode mudar. A casca pode até mudar, mas o fruto é o que mais importa. A casca pode ser diferente, você pode fazer uma chamada diferente, você pode fazer um logotipo diferente, enfim.
dar, mas a essência é o mais fundamental. Qual é a utilização que eu vou dar para o martelo? Eu preciso ter clareza de que ele serve para martelar. E se eu for tentar descascar um fio com o martelo, não vai dar certo. E aí eu vou, então, para uma terceira afirmação. Ou seja, uma ferramenta, ela pode ser perdida se ela for usada de forma errada. Eu cresci com meu pai trabalhando em obra, um baita de um pedreiro, e eu me lembro de ver alguns alicates muito maltratados, porque eles eram usados para bater assim. Olha só, me perdoe se você não entendeu, mas às vezes, quando faltava uma marreta e uma talhadeira, alguém pegava uma chave de fenda e batia com um alicate de lado, assim, ó. Olha só o Danilo Zanon se entregando ali, ó, que já fez isso, deve ter feito isso na casa dele. E aí bate com o alicate de lado, assim, ó, na chave de fenda. Você estraga a chave de fenda e estraga o alicate. Por quê? Porque a chave de fenda foi feita para parafusar, apertar parafuso, e o alicate para cortar fio, para descascar fio, enfim. E eles estão sendo usados da forma errada. O alicate não dá para ser usado na função de martelo. E o martelo também, eu já vi muito martelo sendo estragado porque estava sendo usado para quebrar calçada. Você quebra a calçada com marreta. O martelo não é feito para isso. Aí amassa todinha a cabeça do martelo. Eu não estou dando aula hoje de engenharia, nem de arquitetura, né? Embora eu esteja falando. Mas a gente está falando de ferramenta. E para falar de ferramenta, talvez nada mais prático do que pensar em ferramenta mesmo. Pensar em ferramenta. Eu já vi quantas mulheres, eu poderia pedir para levantar a mão, mas quantas mulheres já tiveram o seu martelinho de bater carne estragado pelos seus esposos, porque eles pegaram para... o Júnior se entregando. Porque pegou para quebrar coisa que não era. Aquele martelinho todo delicado, bonitinho, que tem uns negocinhos assim, ele é para maciar a carne. O camarada pega aquilo para quebrar um pedaço de piso que está estragado no quintal. E aí não funciona, estraga. Então, muitas vezes eu já vi ferramentas sensacionais perderem a sua utilidade porque foram usadas da maneira errada. Ou seja, por exemplo, nós temos na nossa comunidade aqui, nós temos 2 tipos de grupos semelhantes ao que vocês têm como GC e Alfa, né? Nós temos, agora com a pandemia, temos que redesenhar tudo isso, mas nós temos pequenos grupos que são grupos de comunhão, grupos das pessoas que são da igreja. Então, as pessoas se reúnem, compartilham, abrem o coração, chora, aí comenta sobre o culto de domingo, porque é um ambiente para isso. Mas nós temos um outro encontro que nós chamamos de Casas de Paz, onde nós fazemos um evangelismo na casa das pessoas. E aí lá não é para ficar falando do culto. Por quê? Porque lá é um ambiente onde a pessoa nem sabe o que aconteceu no culto. Então não é para ir lá 2 pessoas, menina, você viu domingo, o pastor estava bravo, ele estava até suando. Usada do jeito errado. E aí o discipulado não dá certo. Alguém diz assim, esse negócio de discipulado aí não dá certo, não. Isso aí é para coisa de igreja neopentecostal, isso é coisa para igreja moderna. Isso aí não dá certo, não. Você teria coragem de orar hoje? Orar, fazer uma oração e dizer assim, Senhor Jesus, eu estou na tua presença hoje para dizer que discipulado não dá certo. Eu não sei onde o senhor estava com a cabeça. Não sei o que o senhor foi inventar de querer caminhar com pessoas. Isso é uma loucura. Então, a partir de hoje, eu estou estabelecendo um novo formato de fazer as coisas. Eu não teria coragem de orar assim. Ele é o nosso maior exemplo. Então, só para a gente finalizar, então, que o discipulado seja uma excelente ferramenta e auxilie na construção de um ministério relevante, sim. Contudo, que não seja apenas mais uma ferramenta em meio a tantas outras engavetadas. Porque, às vezes, a gente tem tantas ferramentas e a gente não usa. A gente tem tantos livros que a gente não lê, que a gente... Então, a gente não pode deixar que o discipulado, que ele se torne mais uma ferramenta aí para ficar engavetada, com livrinhos. Eu tenho também aqui um monte de livro de
5 passos de fazer discipulado, 10 maneiras como discipular alguém, discipulando do início ao fim. Ok, tudo isso é importante, é bom você ler, mas o discipulado, em sua essência, ele precisa estar submisso ao poder de Deus, precisa apontar para a obra de Deus, precisa ser uma ferramenta nas mãos de Deus. O discipulado na Igreja Adai, ele precisa ser uma ferramenta nas mãos de Deus, porque aí vocês serão essas ferramentas úteis, porque vocês vão fazer parte do discipulado. Vocês não vão só ver as outras pessoas vivendo o discipulado. E aí eu encerro dizendo, óbvio, existem estágios diferentes, existem estações diferentes na vida de cada um. Tem pessoas que talvez estejam chegando agora, que vai dizer assim, poxa, eu nem sei o que é GC direito. Ok, vai chegar uma hora que você vai saber. Tem alguém que, eu estou fazendo start ainda. Ok, não tem problema, uma hora você vai entender o que é um alfa. Então, são processos, mas tudo isso, então, todas essas ferramentas, Start, Reset, CDV, GC, eu entendo mais da ADAI aí do que certos pastores do litoral aí, mas enfim. Então, assim, a gente precisa entender que se o nosso discipulado, se ele estiver realmente submisso ao poder de Deus, apontando para a obra que Cristo fez nas nossas vidas e que continua fazendo, e ele for uma ferramenta que realmente está à disposição do Senhor, não é uma ferramenta que foi estabelecida na igreja para atender os meus caprichos, porque eu quero ser igual a Adai, porque eu quero que a minha igreja, a Igreja Metodista de Guarulhos, seja a maior da minha denominação. Não é para isso. O discipulado está sendo estabelecido aqui para ser uma ferramenta nas mãos de Deus, para alcançar mais pessoas. E, consequentemente, vai funcionar. Quando? Quando tiver a ação humana, quando nós nos dispusermos, nos envolvermos, quando nós entendermos o procedimento, o processo, consequentemente, usarmos da maneira certa, não usarmos essa ferramenta da maneira errada, para não perdermos ferramentas que são muito boas. Tem ferramentas sensacionais. Então, enfim, que possa ter colaborado um pouquinho com a compreensão de vocês, com a expectativa de vocês. Como eu disse, talvez ninguém caindo de choro, rodando, mas talvez aí com mais questionamentos. Aí eu vou voltar a palavra para o pastor Diego, para ele concluir, e aí a gente pode aproveitar mais alguns minutos ainda para compartilhar aí perguntas e respostas, e assim por diante. Amém, pastorzão. Amém. Antes de tudo, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, por essa aula. Eu já vi você falando de discipulado tantas vezes, não só aqui na ADAI, não só no college, mas em outros momentos, e todas as vezes eu sou muito alimentado, né? Eu queria já pedir para que as pessoas começassem a mandar aí no chat as perguntas, enfim, suas impressões dessa aula. Se tiver alguma pergunta, mande aí que a gente vai, o pastor Denilson vai responder daqui a pouquinho. E, pastor, eu me lembrei, enquanto você falava, de uma experiência que a gente teve e tem às vezes, né? Eu tive recentemente, lá em Santos, de um membro que me procurou e disse, olha, pastor, a gente precisa alinhar as expectativas. E aí eu falei assim, legal, vamos alinhar as expectativas, né? E ele disse, porque quando eu cheguei na ADAI, eu acreditei e eu penso que a ADAI é uma igreja que preza pelo discipulado. E aí eu falei, realmente, você achou certo, a ADAI é uma igreja que preza pelo discipulado. E aí ele me disse, mas pastor, eu nunca te vi me chamando para ter um tempo de discipulado, uma vez por semana. Eu quero ter um encontro com você uma vez por semana, ou pelo Zoom, ou tomando um café, porque é isso que é discipulado, né? E aí, ouvindo você falar, existem ainda muitas pessoas que têm essa visão limitada de que o discipulado se resume a um encontro por semana, né? E aí, talvez elas não entendam o que a gente aprendeu nessa última 1 hora, de que o discipulado é muito mais do que isso, né? O discipulado, ele não fica preso a um dia na semana, ou a um encontro presencial, ou a um encontro no Zoom. O discipulado é a caminhada. E o Júnior disse isso agora há pouco, né? O college é uma ferramenta de discipulado. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo discipulados. E o estudo que a gente está fazendo de Filipenses, não sei se todo mundo aqui tem participado, espero que sim,
mas é um encontro também semanal, é um tempo de discipulado. O nosso culto no domingo é um tempo de discipulado. O Start é um tempo de discipulado, né? Então, essa compreensão de que o discipulado é muito mais do que um encontro semanal precisa ficar clara, né? Para todos, senão nos frustraremos. Assim como talvez esse irmão se frustrou um pouquinho, né? Vamos lá. Por favor, verdade, vai lá. Só para, então, o que acontece, cara? A grande verdade é que esse irmão que teve ele teve uma experiência com o discipulado, impreterivelmente dessa forma. Em especial, por exemplo, nas igrejas que são oriundas do movimento do pastor Abe Uber, da Igreja da Paz, ou seja, que é o discipulado 1 a 1. Então, é muito comum haver essa expectativa. Então, quem é que vai cuidar de mim? Então, sempre tem esse processo. Ou até mesmo igrejas em célula. Então, se você pensa numa igreja em célula, que é uma igreja que nasce ali em célula e tal, e que continua crescendo em célula, ela tem essa premissa. Então, a pessoa chega no culto, alguém de uma... você mora em que bairro? Eu moro lá no Baeta Neves. Pô, legal, já chama o líder da célula do Baeta Neves e tal, e coloca esse cara. Então, é muito comum acontecer isso. Então, só que aí, quando o cara chega lá, ele tem um entendimento de que, pô, a igreja eu respeito porque tem discipulado, mas estão faltando me chamar. Não, a gente não precisa te chamar. Você vai agregar e vai caminhar conosco, você vai perceber que o discipulado acontece. Né? O discipulado acontece no dia a dia e acontece com várias ferramentas, não só com o discipulado 1 a 1. Não é um problema. Eu sei que tem pessoas com quem você caminha de forma mais próxima, mas está dentro de uma estrutura, né? E é normal isso, né? Então, agora imagine você pastorear 300 pessoas e toda semana reunir com uma vez com cada uma. Não tem. Exatamente. E aí, antes de partir para as perguntas aqui, eu me lembrei de Jesus no caminho de Emaús com os discípulos, né? É interessante que ele passa ali, se eu não me engano, o trajeto deles dura por volta ali de 11 quilômetros, e a Bíblia diz que Jesus começa lá de Moisés, passa por todos os profetas, falando sobre o que disseram que aconteceria com o Cristo. Os caras ouvem e não reconhecem Jesus. Eles têm uma aula de teologia com a teologia, com o próprio Cristo, e eles não reconhecem Jesus. Quando eles reconhecem Jesus? Quando eles sentam para comer. E quando eles sentam para comer, no partir do pão, os olhos deles se abriram, Jesus some, e aí eles falam, como que o nosso coração não estava ardendo? Né? Por que o coração só ardeu na hora de comer? Por isso que o discipulado acontece ali, na mesa, jogando videogame junto, assistindo um jogo junto, fazendo uma caminhada junto, indo para o culto, enfim, né? Discipulado é muito mais do que um simples encontro. Né? Olha só, pastor, vamos lá. Algumas perguntas surgiram aqui. O Edson, de Londrina, no Paraná, olha só que legal. A pergunta dele é: uma igreja em que a única ferramenta são os cultos está fadada ao fracasso? E aí eu quero juntar com uma outra pergunta dele aqui. Tem como crescer só com ministrações nos cultos? Interessante essa pergunta, né? Uma igreja onde o único alimento, entre aspas, né, está ali no culto dominical, por exemplo. É possível, na sua opinião, crescer só com o culto de domingo? E uma igreja onde a única ferramenta de discipulado é essa, ela vai fracassar? Ou, enfim, né? Difícil dizer, né? Mas vai lá, pastor. Vamos lá. Vou até tirar o óculos aqui, porque... Então, eu acho que dizer que uma igreja vai fracassar seria muita arrogância da minha parte eu cravar se ela vai ou não vai fracassar. Então, Edson, eu acredito o seguinte, que você tem um campo de atuação muito limitado. Você, por alguma opção, essa igreja definiu que ela só vai ter culto, não vai ter mais nada, não tem encontro de senhoras, não tem tarde da bênção, não vai ter nada que possa criar o discipulado, porque, veja bem, como eu disse, ferramentas de discipulado são as mais variadas. Você pode ter um culto, mas só tem culto. Mas tem um culto de jovens no sábado, tem um culto kids, tem um culto para os teens no sábado à tarde.
tem um culto de mulheres na quarta-feira à tarde. Então, peraí, não é só o culto. Agora, como você colocou ali, só o culto dominical, poxa vida, eu acho que a igreja decidiu restringir muito a sua atuação. O seu campo de atuação ficou limitado ao culto. Dizer que ela está fadada ao fracasso, ou enfim, a qualquer coisa que seja negativa, é muito difícil, porque nós temos no nosso ambiente cristão, né, digamos assim, algumas igrejas onde a ênfase delas é o culto. Aí a gente precisa ter uma análise um pouco mais profunda de o que realmente é o crescimento. Às vezes a gente vê essas igrejas lotadas. Você tem igrejas aí que abrem de manhã e que tem um culto a cada 1 hora, e culto não, reunião, né? E aí as reuniões acontecem e entra 1.000 pessoas, sai 1.000 pessoas, entra 1.000 pessoas, sai 1.000 pessoas. Assim, como é que você vai dizer que essa igreja está fadada ao fracasso? Se ela está, entre aspas, crescendo, avançando, ela está lotada. Então, é uma visão bem superficial, porque a gente não consegue ter uma dimensão de como essas pessoas estão na sua vida cristã, ok? Mas eu acredito, cara, que a pandemia nos ajudou a enxergar muitas coisas, e uma delas, eu diria que é essa. Se uma igreja se deixar a limitar somente ao culto dominical, volto a dizer, não somente culto, porque culto você pode ter vários, mas se ficar só no culto dominical, aquele culto da celebração, né? Algumas igrejas falam que é o culto da família. Se você ficar só ali, eu acho que a pandemia já deu um baita de um alerta. Por quê? Porque teve gente virando cambalhota aí para poder ter contato com as pessoas, porque só estava limitado ao culto dominical. Então, eu acho que não dá para dizer que definitivamente não vai dar certo, mas eu acho que ela limita demais o campo de atuação, cara. Show de bola, pastor. Ó, mais uma pergunta. Digo, Oi, pastor, por favor. permita. Pastor Denilson, primeiro é um prazer poder ter você aqui. A tua fala, Denilson, ele tem sido para nós até um norte. Pastor Samuel, a respeito do que fazer na nossa semana como igreja, porque nós não temos culto mesmo durante a semana. Estamos tentando criar um modelo, ou volta para o culto, ou a gente tenta fazer um discipulado com as pessoas, o que funciona, o que vai funcionar, o que não pode funcionar, será que vai dar certo ou não. E pensando nisso, me veio um texto de Filipe, aquele texto do Filipe Eunuco, que eu, pastor Rodrigo, pregamos recentemente, e é tão interessante esse acompanhar do Filipe com aquele eunuco, que levou aquele cara para uma transformação de vida, né? Uhum. Ele estava vindo de Jerusalém, ele foi adorar a Deus no templo, não foi suficiente, até porque eunuco não poderia estar junto com os caras, não poderia ser batizado, e aquele acompanhar de Filipe, ele teve disposição, teve conhecimento, teve graça de Deus. Aquele Filipe teve disposição para poder pregar para Samaria para muitos, e teve a disposição para e levou o cara para uma transformação de vida. Sim. Então, eu acredito muito, o culto, ele é a cerejinha do bolo, nossa, o domingo é a celebração, mas para o meu entendimento, e eu posso dizer isso em relação à Daia, a gente acha que é muito pouco, né? Eu acho que se acompanhar, eu acho que o Alva tem feito um trabalho muito interessante, e nós temos pensado e repensado, e essa aula de hoje foi totalmente pertinente para nós, porque vamos ter uma reunião quarta-feira que vem, e a gente vai estar com algumas ferramentas para poder jogar na mesa e entender esse momento nosso da igreja, e a melhor saída para nós acompanharmos a nossa comunidade. Então, obrigado pela aula de hoje. Legal. Esse caminhar do Filipe do eunuco para nós também nos ensinou muito em relação a essa questão do discipulado. E hoje foi uma luz no nosso caminho, pastor. Obrigado, viu, querido? Show, velho. Obrigado. Aí uma coisa, Ferreira, ó, que da hora. Eu pretendo, né? Porque até lá Deus pode mudar, mas eu pretendo pregar sobre esse texto, entre outros, sobre esse texto domingo, cara. E eu vou falar na direção justamente de que Filipe não fez nada para estar ali.
Percebe? Não tem nenhum momento em que Filipe olha e diz assim, Senhor, me leva para um lugar onde houver alguém precisando da tua palavra. Senhor, onde houver um eunuco, ali eu estarei. Não tem, cara. É o Espírito que conduz o Felipe até lá, no momento certo, na hora certa que o cara está lendo, porque se o cara tivesse terminado de ler, Felipe ia chegar, não adiantar. Então, assim, a gente precisa estar submisso ao poder de Deus, cara, né? O direcionamento de Deus. Então, enfim, acho que é fantástico. E uma das coisas que você comentou, cara, rapidinho, aqui também, a gente ficou muito tempo aqui como igreja metodista, uma igreja histórica, né? O Júnior já foi metodista, aí sabe como que funciona, né? Então, a gente tem muitos entraves para poder pôr a cara na rua e tal. E a gente conseguiu construir uma caminhada, e o ponto principal da nossa caminhada eram as casas de paz. Então, o princípio básico da casa de paz é Lucas 10, quando Jesus envia os 70 de 2 em 2. Então, nós fazíamos esse movimento com a igreja, formavam duplas, e aí, pastor, eu convido o pessoal, mas o pessoal não quer vir. E se você for na casa dele, será que você tem coragem? Tenho. Então, o pessoal ia até a casa de um amigo, e ali a gente fazia um estudo rápido de 25 a 30 minutos durante 7 semanas. Era um processo de evangelismo, para depois fazer essa pessoa para a igreja. Só que agora eu estou há 2 anos sem poder ir na casa de ninguém, e eu não tenho agora como dizer para as pessoas, vamos lá de 2 em 2 na casa dos outros, durante 7 semanas. Percebe? Então, aquela ferramenta, ela era uma ferramenta sensacional, mas ela não tem mais como ser utilizada nesse momento. Então, agora nós estamos nesse mesmo processo, a gente tem que pensar, orar, pedir a Deus em direção, e como eu falei, acima de tudo, a essência permanece. Então, a gente vai precisar pôr uma outra embalagem, uma outra ferramenta, mas a essência é a mesma. Alcançar pessoas, trazê-las para próximo, levar a palavra de Cristo e assim por diante, né? Olha, Diegão, senão eu vou... Perfeito, pastor, obrigado. Valeu. Pastorzão, tem uma pergunta aqui da Bárbara Ramos. Tenho muitos amigos em outras igrejas e não possuem discipulado e alegam sentir falta disso. Por que, na sua opinião, alguns pastores não concordam ou não aderem a essa ferramenta, não investem no discipulado? São paulinos. Estou brincando. Bárbara, é difícil entender, sabe? É difícil definir, né? Sabe por quê? Existem igrejas, né? Existem denominações que são históricas e que têm, talvez, algumas premissas diferentes. E aí é difícil. Às vezes o pastor está dentro de uma denominação que dá para ele ali um trilho por onde ele tem que caminhar, e às vezes até a pessoa quer fazer uma coisa ou outra, mas não pode fazer aquilo oficialmente, né? Tem pastores, aí olha só que interessante, ferramenta usada do jeito errado estraga. Eu conheço pastores que me pediram orientações sobre casa de paz, que me pediram para fazer palestra, para ir lá dar treinamento, e aí eu peguei uma equipe nossa aqui, fomos lá, fizemos tudo. Aí o que ele fez? Ele foi fazer casa de paz na casa das pessoas da igreja. Só que essa ferramenta não é para isso. Os temas não têm esse objetivo. O conteúdo não tem esse objetivo. E aí esse cara hoje, ele não quer nem saber de casa de paz. Então, pode ser que nessas igrejas dos seus amigos, ô Bárbara, pode ser que esse pastor tenha tido uma experiência ruim com alguma das ferramentas do discipulado em algum momento. As pessoas que são um pouquinho mais antigas e que convivem no meio evangélico ouviram falar de G12. Tem gente que ouve falar de G12 e faz sinal da cruz. Vocês não fazem sinal da cruz não, né, Digão? Aqui a gente faz, mas a gente coloca uma chaminha do lado, assim. Então, assim, porque eu ouvia falar de G12, isso é coisa do César Castellanius, Valnice Milhomens, isso aí está destruindo as igrejas do Brasil. Nunca teve contato, mas criou um preconceito. E aí, uma ferramenta que poderia ser muito boa, e aí, desculpa, o cara bater no peito e falar que inventou que Jesus tinha 12 discípulos é brincadeira, né? É brincadeira, mas enfim, então segue o barco. Mas eu acho que pode ter sido isso, pode ser uma experiência ruim, pode ser uma determinação da instituição, né? Se for uma igreja um pouco mais travada, mais histórica, enfim. Mas eu conheço pessoas que têm também esse lamento, né? De não ter discipulado
na igreja. Agora, cuidado, Bárbara, porque às vezes a igreja até tem o discipulado, mas a pessoa não está tão conectada, então é igual o rapaz que procurou o Diego, ele acha que o discipulado tem que ser do jeito que um dia ele viu acontecendo. Então, às vezes, o discipulado está acontecendo, né? Mas não acontece do jeito que a pessoa espera, então, toma cuidado. Boa, pastor. Tem mais perguntas aqui, mas por conta do horário, eu vou escolher uma última aqui que tá bem interessante. Olha só o que o Gabriel disse. O momento com Deus, a sós, é um discipulado? Ou o discipulado está somente associado a alguém que possa me passar um direcionamento? Olha lá, hein? Talvez o primeiro ou o segundo slide que o pastor Denilson colocou, hein? Mas boa pergunta. Então, olha só. Um momento a sós com Deus é um momento de edificação. É um momento de tratamento, é um momento de cura, é um momento de arrependimento, é um momento de você pedir perdão com a semana passada, né? O seu momento de intimidade com Deus, o momento de você receber dele uma palavra, o momento de você receber dele um direcionamento, o momento de você receber dele cura para sua alma, enfim, tudo aquilo que eu não vou, talvez até repetir coisas que a pastora Laura deve ter falado com muito mais propriedade do que eu falaria. O discipulado não é que ele está somente associado a alguém que possa me passar um direcionamento, mas ele está relacionado a alguém que te passa um direcionamento, porque o discipulado tem a ver com ensino. O discipulado tem a ver com aprendizado. O discipulado tem a ver com partilha. Então, volta, mas Deus me ensina. Isso é o que você está dizendo. Não estou dizendo você, Gabriel, tá bom? Estou dizendo assim, alguém que me diz assim, não, pastor, mas eu prefiro aprender diretamente com Deus. Ok, mas qual que é o parâmetro que você tem? Porque você pode dizer assim, Deus me ensinou que é para eu bater na minha mulher. Como é que eu vou questionar? Você está dizendo que Deus te ensinou? Eu não tenho nem argumento para questionar, eu tenho argumento bíblico para dizer que isso não é correto. Mas você está dizendo para mim que Deus te ensinou, então fica subjetivo. Deus ministra no seu coração. Como eu disse, poxa, eu senti desejo no meu coração de falar sobre esse texto do eunuco, porque Deus me deu um estalo, falou assim, cara, você já parou para perceber que às vezes você só vai onde você quer, onde está na sua agenda, o que você determinou, e Felipe não colocou na agenda dele para aquela... Felipe não estava anotado assim, ir na estrada e encontrar eunuco. Por que você tem que... Então, assim, e aí eu comecei a pensar um pouco nesse aspecto, né? De como muitas vezes o poder de Deus, ele se manifesta à medida que nós nos deixamos à disposição. Porque muitas vezes é a nossa decisão. Então, você ter o seu momento de intimidade é absurdamente necessário, é absolutamente plausível. Mas você ser acompanhado por alguém que... Não é alguém que presta conta, é que você tem que prestar contas o tempo todo, né? Eu conheço algumas ferramentas de discipulado que, assim, o cara, para namorar, tem que pedir primeiro para o discipulador, ao invés de pedir para a menina. Não sei, eu, assim, não faço apenas críticas aqui, né? Mas eu acho que, assim, eu não vejo Jesus dando esse tipo de ensinamento, né? Eu não vejo Jesus dando esse... Ele tirava as dúvidas, ele esclarecia as dúvidas dos caras. Quando os caras não sabiam o que fazer, ele dava, e aí, vai lá, deem vocês de comer, qual que é o problema? Vamos, põe a mão na massa, né? Então, tem alguns discipulados que são mais opressores. Agora, sim, eu acho que o discipulado é fundamental que você tenha alguém próximo, ou no tete-a-tete, como é 1-a-1, ou em um grupo pequeno, num grupo de casais, enfim, de alguma maneira você precisa, o discipulado é uma construção coletiva, onde você vai aprendendo com alguém mais maduro. E aí tem os aspectos da maturidade, né? E aí eu concluo, Diegão, você pode ter alguém mais maduro na fé, uma pessoa que tem mais experiências na fé, mas você pode ter alguém mais maduro de idade. Às vezes a pessoa nem tem mais experiências. Você vive no monte, a pessoa nunca vai no monte para orar, mas o cara já tomou porrada da vida, então ele pode te ajudar num outro aspecto, com decisões da sua vida. Você pode ter alguém que é um casal que tem mais tempo de vida conjugal. De repente é um casal que se converteu há 10 anos e você se converteu há 20 anos. Só que eles têm 30 anos de casado e você tem 4 anos de casado. Poxa, será que eles não têm o que te ensinar? Então o discipulado é essa construção.
né? Óbvio, quando a gente fala tudo isso, pode ser só um acompanhamento de casais. Quando a gente traz para dentro do ambiente cristão, se torna um discipulado de casais, né? Pode acontecer fora também, uma pessoa mais experiente que dá conselhos para outra. Mas quando a gente traz para o ambiente aqui cristão, aí se torna um discipulado, né? Espero não ter enrolado muito. Perfeito, irmão. Muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez o privilégio de ter você aqui hoje, junto com a gente. Foi um tempo muito proveitoso, muito abençoador, muito esclarecedor. E, enfim, obrigado. Obrigado por caminhar junto com a gente. Obrigado por estar sempre por perto. Em nome de Jesus. Eu quero orar para a gente terminar. Quer falar mais alguma coisa, pastor Denilson? Eu vou colocar meu @, marca eu aí, pô, vocês que postar foto. Ó, nós estamos quase chegando no 10 mil, então me ajuda lá, se você não me segue ainda, segue. Falta 9 mil e pouco, mas estamos quase chegando já, 10 mil. Zoeira. Mas marca mesmo lá, para depois a gente repostar as fotinhos, é bem legal. Mas, cara, é só agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui. Muito bom estar com vocês. Como você disse no início, rapaz, sempre que eu posso, o pessoal lembra de mim, eu tô dentro. Só falta... se tiver mais gente de Santos aí, mano, tô me jogando, já mandei currículo, já passei meu @, ninguém me convida. Se tiver o pessoal aí influente em Santos, me convida, nem que for para ir lá, ficar com a maquininha do PayPal, o pessoal passar na aproximação lá. E daí... Ó, o Samuel tá ali, opa! Vila Ema também. Eu vou dizer para você o que o pastor Ferreira sempre diz. Ninguém é convidado para entrar na nossa casa. A Cacá não me convida para entrar em casa, eu entro. Você é de casa, meu amigo. A hora que você bater lá em Santos, eu passo o microfone para você. Não penso nem duas vezes. Rapaz, meu Deus. Já vou arrumar uma folga logo. Passando à frente, eu fecho o iPad e só quero ouvir. Pastorzão, obrigado. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Todo carinho aí. Vamos que vamos. Vamos fazer uma oração para a gente fechar esse tempo. A vocês que ficaram aqui com a gente, que Deus abençoe. Semana que vem, nosso terceiro encontro. Fique de olho aí nas nossas redes sociais, nas plataformas digitais, para você não perder nada daquilo que a gente está produzindo. Em nome de Jesus. Vamos orar? E logo depois a gente tira uma foto. Pai, te louvamos. Muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui, esse tempo de discipulado. Fazemos isso porque aprendemos com o Senhor, porque vimos na história, no seu ministério, o quanto o Senhor investiu tempo em pessoas, ensinando pessoas, e agora te agradecemos pelo privilégio que a gente tem de sentarmos numa cadeira para ouvir sobre o Senhor, Pai. Obrigado pelo tempo de crescimento que tivemos aqui, de amadurecimento. Ajuda-nos a aplicar todos os dias a sua palavra e a sermos discipuladores e também discípulos até a sua volta. É em nome de Jesus que nós oramos. Abençoe a vida do pastor Denilson, toda a sua família, sua igreja, seus amigos. Em nome de Jesus, obrigado, porque ele tem sido um instrumento de bênção para nós, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.